E aí, galera do ensino médio? Hoje vamos embarcar em uma jornada que mudou o curso da história mundial, o surgimento e a expansão do Islã na Alta Idade Média. Enquanto a Europa Ocidental passava por um período de transformações após a queda do Império Romano, no Oriente Médio nascia uma nova religião e civilização que se espalharia rapidamente e deixaria um legado duradouro. O contexto: Arábia pré-islâmica, século VI d.C. A Península Arábica no século VI era uma região predominantemente desértica, habitada por diversas tribos beduínas nômades e algumas cidades comerciais, como Meca e Yatrib, futura Medina. Religião: predominava o politeísmo com a adoração de várias divindades e ídolos, embora houvesse comunidades cristãs e judaicas. A Caaba em Meca já era um centro de peregrinação. Organização social: a sociedade era tribal, com fortes laços de parentesco e constantes conflitos entre as tribos. Economia: baseada no comércio caravaneiro e na pastagem. O surgimento do Islã: o profeta Maomé. No meio desse cenário surge uma figura central, Maomé Muhammad. Nascimento e revelações. Nascido em Meca por volta de 570 d.C., Maomé era um comerciante respeitado. Por volta dos 40 anos, ele começou a receber revelações divinas através do anjo Gabriel, que seriam compiladas no Alcorão, Corão, o livro sagrado do Islã. Monoteísmo: a mensagem principal de Maomé era a adoração a um único Deus, Alá, e a rejeição do politeísmo. Essa nova fé era chamada de Islã, que significa submissão a Deus, e seus seguidores são os muçulmanos. Égira 622 d.C., a mensagem monoteísta de Maomé encontrou resistência em Meca, especialmente entre os líderes que lucravam com o culto aos vários deuses. Maomé e seus seguidores foram forçados a fugir para Yatrib, que foi renomeada Medina, cidade do profeta. Esse evento, a Égira, marca o início do calendário islâmico e o momento em que o Islã começou a se organizar como comunidade política e religiosa. Unificação da Arábia. Em Medina, Maomé organizou a primeira comunidade muçulmana, a Umma. Através de pregação, diplomacia e eventualmente conflitos militares, ele conseguiu unificar as tribos árabes sob a bandeira do Islã. Em 630 d.C., Meca foi conquistada pacificamente, e a Caaba foi purificada, tornando-se o principal centro de peregrinação islâmico. A expansão veloz do Islã. Após a morte de Maomé em 632 d.C., a liderança da comunidade islâmica passou para os califas, sucessores do profeta. Sob a liderança dos primeiros califas, os califas ortodoxos, e posteriormente das dinastias Omíada e Abássida, o Islã se expandiu a uma velocidade impressionante. Fatores da expansão: fervor religioso. A crença de que combater pela fé era um dever sagrado, jihad, que também significa esforço ou luta interna, motivou muitos. Unidade árabe. O Islã uniu tribos antes fragmentadas, criando um exército coeso e poderoso. Debilidade dos impérios vizinhos. Os grandes impérios da época, o bizantino, herdeiro do Império Romano do Oriente, e o sassânida, persa, estavam exaustos por séculos de guerras entre si e por problemas internos. Tolerância religiosa relativa. Em muitos lugares, os conquistadores muçulmanos permitiam que cristãos e judeus mantivessem suas religiões, desde que pagassem um imposto especial, a jizya. Isso facilitou a aceitação do novo domínio em algumas regiões. Busca por recursos. A busca por terras férteis, rotas comerciais e riquezas também impulsionou a expansão. Principais conquistas: Oriente Médio, Síria, Palestina, Egito, Mesopotâmia, atual Iraque, foram rapidamente conquistados do Império Bizantino e Sassânida. Norte da África. A expansão continuou pelo norte da África, chegando ao Oceano Atlântico. Península Ibérica. Em 711 d.C., os muçulmanos cruzaram o Estreito de Gibraltar e conquistaram a maior parte da Península Ibérica, estabelecendo o Al-Andalus, parte da atual Espanha e Portugal, onde permaneceriam por quase 800 anos. Ásia Central. A leste, o Islã se expandiu por grandes partes da Ásia Central. Parada na Europa. A expansão para a Europa Ocidental foi detida em duas frentes importantes. Constantinopla. Os muçulmanos tentaram diversas vezes conquistar a capital do Império Bizantino, mas foram repelidos. Batalha de Poitiers, 732 d.C., os francos, liderados por Carlos Martel, venceram o exército muçulmano na atual França, impedindo o avanço islâmico mais para o norte da Europa Ocidental.
As consequências da expansão islâmica. A ascensão e expansão do Islã teve um impacto gigantesco no mundo. Formação de uma nova civilização. Surgiu uma vasta civilização islâmica que ligava o Oriente Médio, norte da África e partes da Europa e Ásia, com o árabe como língua franca e o Islã como força unificadora. Intercâmbio cultural e científico. O mundo islâmico absorveu e preservou o conhecimento de gregos, romanos, persas e indianos, fazendo avanços extraordinários em matemática, álgebra, algarismos arábicos, astronomia, medicina, filosofia, literatura e arquitetura. Essa idade de ouro islâmica foi crucial para o renascimento europeu séculos depois. Novas rotas comerciais. O controle de vastos territórios conectou diversas regiões, impulsionando o comércio e a troca de mercadorias, ideias e tecnologias. Confronto e convivência. A expansão levou a séculos de conflitos como as cruzadas, e coexistência, especialmente na Península Ibérica, com o mundo cristão. A história do Islã na Alta Idade Média é um testemunho do poder da fé, da organização militar e do intercâmbio cultural para moldar impérios e civilizações inteiras.